Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula e já estamos agora no livro 2, tá? Conteúdo sobre o quadrado da soma de dois termos, tá? Os produtos notáveis, tá? Produtos notáveis são alguns produtos que na álgebra, numa parte da matemática, eles são comuns e eles são meio repetitivos. E disso que acontece, eles ganham algumas fórmulas que agilizam e deixa mais rápido o cálculo, tá? Conforme a gente já vem vendo, vocês podem ter observado nas videoaulas anteriores, quando a gente resolve certas multiplicações, elas acabam ficando muito extensas, ou às vezes a gente esquece um sinal, troca um expoente, alguma coisa assim, e isso altera todo o resultado. Então tem alguns produtos notáveis que é possível calcular através de fórmulas, né? E esses recebem o nome de produtos notáveis, tá? São alguns produtos bem conhecidos. E o primeiro que a gente tem que é o quadrado da soma de dois termos, tá bom, pessoal? Isso que é. Então hoje nessa videoaula a gente vai ver a parte TT3 e a correção dos exercícios 1, 2, 3 e 4, tá bom? Esses exercícios também estão lá no material adicional com a resolução feita escrita, tá? Tem um PDF lá e essa é a videoaula explicando como que foi feito, tá bom? Então, na número 1, ele pede para vocês o seguinte: determine geometricamente o que significa dizer x mais 3 ao quadrado ou x mais 4 ao quadrado. Pessoal, a gente pode observar que quando a gente já vem calculando a, áreas anteriores, quando a gente calcula a área de um quadrado ou de um retângulo, a gente fala que é base vezes alturas. Quando a gente tem um retângulo chamado quadrado, que tem todos os lados iguais, o que acontece? A gente faz ele vezes ele mesmo, ou seja, ele é o quadrado, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse um quadrado assim, ó, com lado 3, 3, a área dele é 3 vezes 3, que é 9, certo? Mas a gente pode também, ao invés de escrever 3 vezes 3, fazer ele ao quadrado, tá? 3 ao quadrado. Isso acontece quando é o quadrado. Por isso que esse quadrado já dá a ideia do quadrado mesmo geometricamente falando, tá bom? Então, como a gente expressa esse polinômio aqui de forma geométrica, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, eu sei que é x mais 3. Então, eu sei que um lado vai ter que medir exatamente x mais 3. Então, essa medida aqui a gente pode chamar de 3, por exemplo. O x eu não sei. Então, eu vou chamar ela de uma medida que não seja 3 para não ficar igual. Então, vamos pôr aqui, ó. Vamos puxar 4 quadradinho. Então esse vai ser x, tá? O que acontece? Se aqui eu peguei 4 quadradinhos, chamei de x, então aqui eu também vou ter que pegar 4 quadradinhos, tá? Certo? E o que eu posso fazer aqui, como é x mais 3, aqui eu também tenho que puxar 3, que é o 3, certo? E aqui fica x, tá bom? Então a gente acabou de fazer a seguinte figura, tá? Então a gente pode pegar uma outra cor ali para terminar ela. A gente acabou de fazer o quadrado de lado x mais 3, tá? Então se a gente calcular a área desse quadrado, vai ser justamente calcular x mais 3 ao quadrado, tá bom? De forma semelhante, se a gente repartir aqui no meio, a gente pode fazer alguns cálculos que agora não convém, tá? Aqui a gente podia... Então aqui ficaria o x ao quadrado. Aqui ficaria o 9, 3, 3. E aqui ia ficar 3x, que aqui mede x, aqui mede x. Ia ficar 3x, tá? Então se a gente somasse essas medidas, a gente teria exatamente a resolução de x mais 3 ao quadrado. De forma semelhante, a gente vai fazer a outro exercício também, tá bom? Então, por exemplo, para a gente não falar que como x meça 4, então vou falar que o x, nesse caso, tem 3 unidades, tá? E o x, a gente vai falar, e o 4, ele tem 4, tá? Então a gente puxa 4, tá? Não tá ficando bem retinho, mas vocês usam uma régua, tá? Então se aqui mede x, aqui também vai medir o x, tá? Que é 4 unidades. A mesma coisa com 3 aqui, ó. Que mede 3, tá ok? E aqui vai medir 4, tá?
beleza? Então a gente acabou de representar geometricamente a multiplicação, tá? X mais x mais 4, tá bom? O que acontece é que eu acabei confundindo aqui as cores minhas, tá? Vocês devem ter observado isso. Aqui não é x, tá? Aqui é 4, tá? E o que eu chamei de 3, eu tô chamando de x, tá? Então, essa medida verde é x, essa medida verde é x, tá? Então, é x mais 4 vezes x mais 4, tá bom? Então, da mesma maneira, a gente pode terminar de fazer as divisões. Então, aqui é x ao quadrado. Aqui vai medir 4 unidades. 4 unidades, 16. Aqui, 4x. E aqui também 4x se a gente for resolver, tá bom? Mas o que é importante é vocês entenderem que esse lado aqui, ele mede x mais 4. E esse lado aqui também mede x mais 4. Ou seja, todos os lados medem x mais 4. Se a gente calcular a área deles, a gente vai calcular x mais 4 ao quadrado. Beleza? Vamos para a questão 2. A questão 2 ele usa essa fórmula, tá? A mais b ao quadrado, que é o produto, o quadrado da soma de dois termos, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quando eu falo primeiro, é o primeiro termo que aparece aqui. Quando eu falo segundo, é o segundo termo que aparece aqui. Vamos usar essa fórmula, tá bom? Para agilizar o coisa. Então, acontece o seguinte, aqui a gente tem o A mais B. Nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, a gente observa o seguinte. Nesse caso aqui, a gente observa aqui na letra A, nessa número 2, que é para resolver os casos acima, a gente observa que o A é igual a x e o B é igual a 3, tá? Então, no lugar, por que o A é x e o B é igual a 3? Ó, eu tirei daqui, ó. O A é x, o B é 3, tá? Eu estou usando a forma. Beleza, então, lá. No lugar do A, eu vou colocar x. X ao quadrado mais 2 vezes o A, que é x, vezes o B, que é 3. Mais o B ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado. Aqui a gente multiplica esses dois coeficientes. Fica 6x mais 9, tá? Então, essa é a resposta. Na segunda x mais 4, a gente observa o seguinte. Vamos lá. Nessa segunda, a gente observa que o A também vai ser x, mas o B vai ser igual a 4, tá? Então, a gente faz da mesma maneira. Então, vamos lá. A ao quadrado fica x ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é x, vezes o B, que agora é 4, mais o B ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado, mais 8x, mais 16, tá bom? Então, no número 3, como que é o princípio é calcular isso daí? Eu vou fazer rapidinho, a gente abrir essa multiplicação. Quando a gente faz a mais b ao quadrado, lembra que é a mais b vezes a mais b, ele vezes ele mesmo, tá bom? Igual quando a gente faz com números, tá? Vamos lá. Então, você vai fazer lá igual a gente fazia antes. Isso vai ser igual a vezes a fica a ao quadrado. A vezes b fica AB, tá? Vamos pegar agora o segundo. Aqui fica B vezes A, ou BA, e aqui fica B vezes B, que é B ao quadrado. Tá? Então, a gente pode falar, a gente chega na formulazinha. A mais B ao quadrado, a gente junta os termos semelhantes. Esse AB é igual a esse BA, né? Só tá com a ordem trocada. Então, a gente pode falar que é 2 vezes o AB, tem 2AB, mais B ao quadrado. Então, essa é a formulazinha. Vamos usar ela, tá? Vamos usar ela para agilizar os nossos cálculos. Um detalhe importante. Para professor, esqueci a fórmula. Esqueceu a fórmula? Abre a continha, tá? Escreve ela, faz a distribuição, vai dar o mesmo resultado, só vai dar mais trabalho, tá? Então, esse é um exemplo de agilizar, tá? As contas, tornar as contas mais rápidas, tá bom? Então, vamos lá, eu vou escrever quem é o A e quem que é o B. Na letra A, o nosso Azinho vai ser o X e o Bzinho vai ser, o B vai ser 2.
tá? Vamos lá. Então fica a ao quadrado é x ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é x, vezes o b, que é 2, mais o b ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então aqui ficou x ao quadrado, esse com esse fica 4x mais 4, tá? Vamos de novo. No segundo aqui a gente tem que o x, o a é igual a x também, né? Não, opa. O a é igual a 5x, tá? Nesse caso. E o b é igual a 3. Vamos lá. Vou dar a cor. Então lá. A ao quadrado, o quadrado do primeiro é 5x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, que é 3. Mais o segundo ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então ficou 5x ao quadrado. Eleva cada um ao quadrado, coeficiente. Opa, errei. Coeficiente 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado, x elevado a 2 é x ao quadrado. Mais 2 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Tá? Coeficiente com coeficiente, mais 3 ao quadrado, que é 9, tá bom? Vamos para a letra C, tá? Eu vou ditando a fórmula para vocês decorarem, tá? Então, nessa C, o A vai ser 2x sobre 3 e o B vai ser 5, tá? Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, 2x sobre 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, elevar esse 2x sobre 3 ao quadrado, elevar a fração ao quadrado, que é 4 sobre 9, 2 terços elevado ao quadrado, x ao quadrado. Mais, aqui é uma multiplicação de fração, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5, 20. X dividido por 1 vezes 3 vezes 1, 3. Mais 5 vezes 5, 5 ao quadrado, que é 25, tá? E para finalizar a letra D, na letra D o A é x e o B é 3 quintos, tá? Então vamos lá. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Observe o seguinte, quando aparecer fração, coloque entre parênteses. Apareceu 5x, coloque 5x elevado ao quadrado, igual ao exemplo da letra B, tá bom? Vamos lá. Ficou x ao quadrado. Aqui, ó, uma multiplicação de fração, ficou 2 vezes 3 é 6x dividido por 5, mais elevar uma fração, uma potência, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, tá? Beleza? Então esse é o resultado. E para finalizar, na número 4, ele dá para vocês esse seguinte quadrado, tá? E a área do quadrado menor é 36, que nem vocês estão vendo aqui. E a área do retângulo é 6x, né? E ele pergunta para vocês determinar a área desse quadrado, ele dando essas informações, tá bom, pessoal? Observe o seguinte, a área de um retângulo, a área de um quadrado, ou a área de um retângulo, tipo, esse quadrado menor aqui que tem 36, tá? É o que? Lado vezes lado. Observe o seguinte, que o 36, a gente olha lá na tabuada, 36 é que número vezes ele mesmo? A gente vai observar aqui, 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Então, isso implica que esse lado menor aqui, ó, mede 6, tá? Esses dois aqui mede 6, beleza? Então tá, eu sei que esse lado aqui mede 6. Agora, por que eu multiplico 6 para dar 6x? Ou o 6x? Ou seja, pelo próprio x. Então, quer dizer que essa medida aqui mede x, tá? Essa medida aqui também mede x, por exemplo. Essa medida aqui também vai medir x. Essa medida aqui vai medir x, tá? A gente acabou descobrindo que esse quadrado, na verdade, ele é um quadrado dessa maneira aqui, ó. Tá meio tortinho.
é um quadrado isso daqui, tá bom? Esse lado aqui mede x mais 6 e esse lado aqui mede x mais 6, tá? Então, para calcular a área dele, o que a gente faz? A área é igual a x mais 6 ao quadrado, né? Usar, como é quadrado lado vezes lado, é o mesmo lado, ele vai ao quadrado. Vamos usar essa formulazinha que eu acabei de falar. Aqui é o A e aqui é o B, o primeiro ou o segundo. Então lá na formulazinha é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então isso implica que a resposta, a área vai ser quem? X ao quadrado mais coeficiente 12x mais 36, tá? Então, essa é a resposta da número 4, tá? Então, eu finalizo por aqui e vocês assistem um pouco mais, continuando esse assunto sobre quadrados, o quadrado da soma de dois termos, produtos notáveis, nas próximas aulas, beleza, pessoal? Obrigadão e até a próxima e bons estudos.